Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja aí com todos os irmãos. Aqui é o pastor Amir, que vos fala. Quero aqui fazer uma breve reflexão com os irmãos no primeiro livro das Crônicas, capítulo 13, versículo 1 ao 3, e também do versículo 9 ao 14, que diz o seguinte: E teve Davi conselho com os capitães de milhares e dos centos e com todos os príncipes, e disse Davi a toda a congregação de Israel: Se bem vos parece, se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas, com eles na cidade e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo, e ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Ramate, para trazer a arca de Deus em Kiriat Jearim. Pois bem, para nós podermos entender um pouco melhor sobre este capítulo, no primeiro livro das Crônicas, era necessário que nós voltássemos um pouco lá no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 8, e entender, irmãos, o porquê que Deus muitas das vezes nos cobra com juízo, nos cobra com ira, E isso é bom, não acho que é ruim, porque a palavra de Deus diz que Deus castiga e repreende ao filho que ele ama. E eu entendo que Deus ele permitiu que Jesus Cristo morresse por todos os seres humanos, nos dando a oportunidade de deixarmos de ser chamados, de nós sermos chamados de criatura e passar agora a ser chamados filhos de Deus, porque entregamos a nossa vida a Cristo, não precisamos de intercessão nenhuma, somente a intercessão de Cristo, do Espírito Santo que intercede dentro de nós e de Cristo que está à destra de Deus intercedendo por todos aqueles que acreditam e que confiam. Tá? Então tudo começou por uma má escolha do povo sem direção de Deus. Tudo que nós fazemos e não consultamos a Deus, nós muitas das vezes consultamos os homens, buscamos a sabedoria dos homens e não buscamos a soberania, a grandeza de Deus, a sabedoria de Deus, com certeza vamos fazer más escolhas. Eu tenho uma ministração que o tema é más escolhas, resultados catastróficos. Então, nesse livro do profeta Samuel, no capítulo 8, nós vamos ver o povo deixando Samuel muito preocupado por uma petição sem direção de Deus. Eles disseram assim para Samuel: Samuel, queremos um rei. E isso preocupou o coração de Samuel ao ponto de Samuel ele ir buscar a direção de Deus. Ele foi consultar a Deus e o Senhor falou para Samuel: olha, Samuel, nesse texto vocês vão ver isso. Ó, Samuel, faz o que o povo está te pedindo. O povo não te rejeitou, o povo rejeitou a mim. Ou seja, o povo entristeceu o coração de Deus porque a confiança do povo tinha que ser num mero mortal, num ser humano. Sendo que, na verdade, eles deveriam confessar, eles deveriam acreditar, eles deveriam esperar, eles deveriam consultar a direção de Deus, e Deus com certeza traria melhores resultados na necessidade de todo o seu povo. E depois que Davi expressou o desejo dele de buscar a arca, ele diz no versículo 3 o seguinte: olha só, tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Quem foi Saul? Saul, ele foi uma má escolha do povo. Deus até permitiu, porque aí você pode falar: poxa, mas se Deus sabia que Saul ia ser um mau rei, por que ele permitiu que o povo, que Saul fosse rei? Deus, ele antes de Deus aceitar a escolha do seu povo, de Israel, Deus mandou o profeta Samuel falar para eles: olha, fala assim, olha, vocês estão escolhendo um rei, o rei que vocês vão escolher, vai roubar as tuas vinhas, vai tomar as tuas vinhas, vai transformar os seus filhos, suas filhas em perfumistas, em padeiros, vai trabalhar a serviço do rei, vão ser eunucos, E Deus deu toda a diretriz para que Samuel falasse para o povo, alertasse o povo. Sabe o que o povo falou? Não queremos saber, Samuel, queremos um rei.
E aí veio Saul, né? E com todos os avisos de Deus, porque ninguém sofre, ninguém passa por uma consequência sem antes ser avisado da consequência da sua escolha. Tá? E isso Deus foi fiel até nisso. E com certeza ali foram 40 anos de sofrimento. E aí nesse sofrimento veio o esfriamento espiritual, o afastamento de Deus e tudo começou a perder. Tudo se perdeu, né? E é o que acontece nos dias de hoje. Muitas pessoas têm se afastado de Deus, têm deixado de confiar em Deus, porque muitos têm servido um Deus que entrega bênçãos materiais, que entrega bens materiais, sendo que a palavra de Deus nos mostra que Deus, a preocupação de Deus era com a nossa salvação, com a nossa espiritualidade. Capítulo 6 do Evangelho que segundo escreveu Mateus diz que nós não devemos buscar as coisas terrenas, mas nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É isso que está escrito lá. Né? E daí o versículo, né, não buscamos nos dias de Saul, né, vem nos mostrar, né, a consequência do erro de Davi, de não ter consultado a Deus, porque existe todo um parâmetro para que a presença de Deus fosse manuseada. Né? E nós vamos ver no decorrer do texto, né, nós vamos ver aqui no versículo 9, e diz, ó, e chegando à eira de Quidom, estendeu-os a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Gente, o que a presença de Deus estava fazendo em cima de um carro de boi? Sendo que a ordenança, né, desde os dias lá de Moisés, que Deus estipulou, olha, os levitas, só os levitas podem trabalhar no serviço do templo, do tabernáculo. E a minha presença, que simboliza a arca, não pode ser tocada, ela tem que ser levada em varais e nos ombros. Isso não mudou. Nos dias de Davi não havia mudado, continuava a mesma situação ainda. Assim como hoje, o nosso Deus é o mesmo, o caráter de Deus é o mesmo, e tem muitas pessoas querendo colocar um segundo caráter em Deus, como se Deus, irmãos, aceitasse tudo que as pessoas oferecessem. É pesado os espíritos das suas escolhas, como está em Provérbios capítulo 16. Do homem são as preparações do coração, mas a resposta tem que ser da boca de Deus. E muitos têm se esfriado. Né? Não é diferente, né, dos dias de Davi, né, do Antigo Testamento. Muitas pessoas estão no esfriamento espiritual e por isso vem o juízo de Deus, como nós estamos passando aí. Cito mais uma vez o coronavírus, é um dos que vão surgir. Tem mais, vai ter mais problemas. Enquanto o povo não buscar Deus, enquanto o povo não reconhecer o senhorio de Deus, o único Deus, vai haver juízo. E em seguida, irmãos, ela foi capturada, né, pelos filisteus. Nós vamos ver aí que durante esses 7 meses que ela ficou retida ali, né, com os filisteus, se você estudar ali o capítulo 13 de primeiro livro das Crônicas, nós vamos descobrir que a arca, que simbolizava a presença de Deus, havia sido tomada pelos filisteus e ficou ali por 7 meses. Aliás, está lá em 1 Samuel capítulo 4, e o versículo 11, que diz assim, está aqui, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Rofine e Finéias, morreram. Né? Interessante, né, que Eli era sacerdote, os filhos deles também eram sacerdotes, mas por que Ofine e Finéias morreram? Se você for estudar sobre esse texto, você vai ver aqui no primeiro livro do profeta Samuel, no capítulo 4, versículo 11, eu acho que eu separei aqui. Capítulo 4, verso 11, diz o seguinte, a arca é tomada, Ofine e Finéias são mortos, e foi tomada a arca de Deus, e os 2 filhos de Eli, Ofine e Finéias, morreram. Então correu da batalha um homem de Benjamim e chegou no mesmo dia a Siló e trazia as vestes rotas e terra sobre a cabeça. Nós vamos ver aqui que Deus, ele chega para Eli e censura Eli sobre a inércia, a irreverência. Ou seja, o profeta Eli estava negligenciando, os filhos deles pecavam no templo, os filhos dele faziam o que bem parecia no templo, estavam negligenciando na questão dos sacrifícios, e Deus ele dá um recado
para Eli, né? Ele diz para Eli, e veio um homem de Deus a Eli, né? E disse-lhe, assim diz o Senhor, não me manifestei na verdade à casa de teu pai, estando os israelitas ainda no Egito, na casa de Faraó, e eu o escolhi dentre todas as tribos de Israel para sacerdote, para oferecer sobre o meu altar, para acender o incenso e para fazer o éfode perante mim. E dei à casa de teu pai todas as ofertas queimadas dos filhos de Israel. Então Deus cobrou isso dele. Versículo 30 diz assim, portanto diz o Senhor Deus de Israel, na verdade tinha dito eu que a tua casa e a casa de teu pai andariam diante de mim perpetuamente, porém agora diz o Senhor, longe de mim de tal coisa, porque os que me honram honrarei, porém os que me desprezam serão envelhecidos. Ou seja, aqueles que me desprezam serão também desonrados, serão desprezados. Deus, ele é justo. E é o que tem acontecido nos dias de hoje. As pessoas têm negligenciado, as pessoas têm colocado Deus em segundo plano. E o Deus não pode ficar em segundo plano. As pessoas têm colocado, como está lá no livro do profeta Ageu, capítulo 1, você vai ver lá que o povo, quando veio do exílio, quando cumpriu 70 anos, o povo não foi estucar a casa de oração, o templo de Deus, eles foram estucar as casas deles. Muitos estão preocupados com si mesmo, muitos estão preocupados com os seus bens materiais, e você não vai levar nada disso para o céu. O que Deus quer é que nós tenhamos uma vida de fé, que para onde nós vamos, para onde Deus quer nos levar, não vai precisar de nada do que tem aqui na terra. Então, o que eu afirmo nessa reflexão, quando colocamos Deus em segundo plano, ele também nos coloca em segundo plano. E a base bíblica é essa, o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 2, verso 30. Deus, ele diz para ele, longe de mim de cumprir as promessas que fiz aos seus pais. Ele deixou bem claro. No versículo 10, nós vemos que a ira do Senhor acende agora contra Uzá. E Uzá ele foi destruído por assim proceder, né? Por proceder contrariamente às ordens de Deus. Ou seja, ele não podia tocar na arca. Né? Ele e seu irmão Aiô não podia tocar na arca. Uzá tocou porque havia se esquecido dos mandamentos de Deus. Somente os levitas podem carregar o tabernáculo, a arca, porém a arca tem que ser levada nos varais e nos ombros, não em carro de boi. E agora Uzá, na inocência dele, foi e tocou. Mas Deus precisou fazer isso para chamar a atenção de Davi, né? E nós vamos ver que no versículo 11 diz, e Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. Quando nós nos afastamos de Deus, quando nós colocamos Deus em segundo plano, com certeza você vai ficar em segundo plano também. Ficam por aí pregando o evangelho muito fácil. Ficam pregando o evangelho de prosperidade. O evangelho não é prosperidade financeira, é prosperidade espiritual. Porque a própria palavra de Deus, Jesus disse, olha, o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da tua alma? Nós estamos aqui por uma passagem, nós estamos aqui sendo provados para sermos aprovados para Deus, para sermos levados. E nós estamos vendo os dias se cumprindo. Nós estamos vendo aí muito em breve o anticristo vai sentar ali em Israel, no trono de Deus, querendo parecer Deus. Ele vai governar o mundo todo, uma só moeda. E todos aqueles que não reverenciarem, todos aqueles que não fizeram a vontade do anticristo irão morrer. E o problema não é morrer, o problema é morrer sem salvação. E o mais interessante agora, no versículo 12, diz, e naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo, como trarei a mim a arca de Deus? Se você ler a Bíblia, você vai ver da forma que Deus quer que você mantenha a presença dele dentro de você, porque a arca é você. Muitos pegam uma arquinha e saem vendendo por R$1.000, por R$500, e as pessoas compram aquilo achando que aquilo tem algum poder. Mas hoje você é a arca. Depois que Jesus morreu na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo e agora no nome de Jesus nós temos um acesso a Deus. Não precisa de arca, não precisa de nenhum utensílio, de água com sal, de azeite ungido. O que nós precisamos é ter a unção de Deus sobre a nossa vida e entender que agora nós somos templo do Espírito Santo, que a igreja somos nós.
não é aquela casinha de pedra ali, serve para aquela casinha de pedra, de tijolo, serve para abrigar a igreja, para unidos ali, em união, buscarmos ao Senhor. Mas hoje a igreja é você, Deus precisa habitar em você, o Espírito Santo tem que estar habitando em você, você precisa ter convicção disso. Porque se não for desse jeito, de outro jeito não pode ser. O versículo 13 diz, pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar a casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa, e o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. Ou seja, quando nós entendemos os propósitos de Deus, nós nos preocupamos em colocar Deus em primeira instância na nossa vida, quando nós oramos, nós jejuamos, buscamos a presença do Senhor, com certeza, meu irmão, Ele tem o melhor para você, meu irmão e minha irmã. Com certeza, a presença de Deus te coloca em caminhos diferentes. Agora, quando nós negligenciamos e nos afastamos de Deus, com certeza, iremos errar, iremos tropeçar. A casa de Obed-edom foi abençoada porque, com certeza, Obed-edom e sua família honrava, né, e priorizava a presença de Deus em suas vidas. É isso que nós temos que fazer nos dias de hoje. Esse vídeo já está indo para 16 minutos e 4. Eu vou parar por aqui, mas vai dar para você entender bem, está aí os versículos, para que você possa meditar. Amém? A presença de Deus, a arca de Deus é você, a igreja de Cristo é você. E o Espírito Santo precisa habitar em você, mas o Espírito Santo não habita em templo sujo. Amém? Que Deus abençoe a tua vida, medite nisso, compartilhe esse vídeo se sentir no teu coração. Esse é o meu foco, evangelização e exortação, ok? A paz do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe.